pessoal, sou o Alisson, sou monitor da disciplina de interfaces com a professora Luciana e estou aqui para ajudar vocês nesse processo de desenvolvimento de um projeto, de um protótipo no Figma, e vou tentar ajudar vocês em algumas funcionalidades que eu acho interessante e importante que vocês compreendam, e que geraram dúvida em alguns alunos no período passado e que pode ser útil para vocês entenderem melhor como funciona o Figma. Então, o Figma ele é realmente uma plataforma bastante intuitiva, com opções e comandos bastante intuitivos. Então, vou tentar aqui facilitar e resumir realmente alguns pontos que eu acho importante e interessante, mas vai ser um vídeo um pouco longo. Então, caso vocês queiram, vocês podem ir passando aí o vídeo nas partes que você acha mais interessante e importante que vocês compreendam. Pode até utilizar o próprio recurso do YouTube para ir passando. Mas qualquer dúvida que surgir, que faltar eu ter falado aqui, que vocês queiram saber, vocês podem estar mandando mensagem para mim no WhatsApp, por e-mail, no grupo do WhatsApp, ou durante as aulas, ou com a professora, enfim. Vocês têm várias maneiras de estar tirando as dúvidas. Mas é isso. Então a gente vai começar agora falando um pouco, né, de algumas funcionalidades. Para começar, primeiro é importante que a gente entenda como funcionam os comandos do Figma. Então, o Figma ele nos traz alguns comandos bastante intuitivos e fáceis de entender, comandos que você dá para utilizar com o teclado e o mouse para vocês visualizarem melhor, como o Ctrl Scroll do mouse. Você vai dar zoom na visualização da área de trabalho. O Shift e o Scroll você vai mover para a esquerda e para a direita essa visualização, e o Scroll normal vai mover para cima e para baixo. Mas tem também a opção que é a Hand Tool, que dá para você visualizar, né? Dá para você movimentar com essa mãozinha, com o mouse. A visualização também é bastante útil essa opção. E tem aqui o atalho H para vocês utilizarem essa opção. Tem também o Ctrl Z e Ctrl Y, comandos básicos que qualquer programa de edição tem. Então dá para você refazer alguma ação que você tenha feito. Dá para voltar nas ações que você fez e fez alguma coisa errada ali. Então dá para você refazer essa ação. Temos também aqui a opção de duplicar. Dá para você utilizar tanto Ctrl C, Ctrl V para duplicar o objeto que você queira duplicar, ou dá para você utilizar a opção Alt, que é só você colocar o mouse por cima, o ponteiro do mouse em cima do objeto, ele vai ficar delimitado quando você coloca em cima de algum objeto. Clicou em Alt, segurou, o ícone do ponteiro do mouse vai mudar e dá para vocês arrastarem para o lugar que vocês querem duplicar esse objeto. Outra opção que eu acho interessante de comandos também, que eu acho importante e que eu venho utilizando recentemente, é quando eu quero copiar uma propriedade do objeto para outro objeto ou para o conjunto de objetos. Então tem aqui esse elipse, e aí eu decidi que eu quero mudar essa cor para outra cor. Sei lá, vou deixar assim, nessa propriedade, nesse estilo aqui. E aí eu quero copiar isso aqui para esse objeto de forma fácil. Então é só a gente utilizar o Ctrl Alt C, e aí vai copiar as propriedades desse objeto, e é só a gente selecionar o objeto que a gente quer e dar o Ctrl V. E aí vai copiar as propriedades desse objeto para esse. Dá para você copiar em conjunto também, então você clica no objeto, segura o Shift e vai clicando nos outros objetos, e aí vai selecionando em conjunto. E aí é só a gente fazer o mesmo comando, que é o Ctrl V, para colar as mesmas propriedades desse objeto aqui que a gente copiou. Isso também funciona em texto, na fonte, qualquer modificação que você fizer, né, no objeto, dá para você copiar e colar em outros objetos também. Isso é interessante, importante para a gente entender e compreender, porque vai ser bastante útil durante o projeto e o desenvolvimento do design dentro das telas. Uma opção que eu acho importante, não é nenhuma opção, mas assim, é uma parte que a gente tem que compreender melhor, que é o Z-Flow. É uma parte fundamental, importante e obrigatória durante o projeto de desenvolvimento de uma interface. E eu acho importante a gente entender que o Z-Flow nada mais é do que um caminho principal que o usuário vai fazer dentro do nosso protótipo. Então ele é basicamente como se fosse uma delimitação
que a gente está fazendo, da onde o usuário ele vai percorrer, do ponto inicial onde ele vai percorrer, até a realização final do objetivo do aplicativo. Então aqui ele tem esse exemplo básico geral, mas dá para fazer até maior ele, só para realmente mostrar como funciona o ZFlow. Outro ponto que eu acho importante a gente entender é o grid. Ele é fundamental durante o processo de desenvolvimento do design. Então aqui eu coloquei até esses dois exemplos aqui do grid para mobile e o grid para desktop, mas é só um exemplo de como utilizar. Geralmente esses dois grids aqui são os mais utilizados em projetos de desktop e de smartphone para desktop, para mobile. Então quando a gente clica na tela, no frame, ele vai ter essa opção aqui, ó, Layout Grid. E aí, caso vocês queiram utilizar nos de vocês, é só pegar essas opções que eu coloquei aqui, que vocês vão conseguir replicar esse grid aqui e conseguir fazer. Isso aqui não é regra, mas é um grid geral que geralmente é utilizado. Temos aqui também o wireframe, uma parte importante e crucial, e também é obrigatório durante o processo de desenvolvimento, porque aqui é a hora da gente planejar onde a gente quer e como a gente quer fazer as telas do nosso protótipo, nem que sejam as telas principais. Então o wireframe ele vai nos dar meio que direcionamento da onde a gente pode colocar esses objetos, textos, onde dá para você colocar e posicionar botões. Então ele realmente vai nos dar realmente um esboço de como vai funcionar a tela, mesmo que a gente mude alguma coisa na hora do desenvolvimento, mas ele é meio realmente para nortear como a gente quer o desenvolvimento. Isso aqui também é interessante para a gente estudar como vai funcionar o aplicativo, como vai funcionar o protótipo em si, como vai funcionar as telas, e mais para frente, durante o desenvolvimento, você vai vendo que é realmente bastante útil essa consulta entre o wireframe e realmente a tela que você está desenvolvendo. E aí dá para você entender melhor como vai funcionar cada objeto, cada coisa dentro da tela. E aí dá para você verificar a modificação, o próprio grid, que dá para você ir alterando alguma coisa que você queira. Então o wireframe é realmente bastante útil e é tarefa obrigatória nesse processo de planejamento. Após o planejamento, a gente vai para a parte que aqui eu coloquei como prototipagem, mas a gente tem duas partes aqui. O Figma é dividido em duas áreas: a área do desenvolvimento do design e a área do desenvolvimento da prototipagem. Na área do design, a gente tem todas as opções que a gente vai desenvolver nas telas, seja imagem, vídeos, foto, texto, tipografia, ícones, tudo vai estar nessa área de design, que é basicamente o desenvolvimento da nossa tela. Então, uma coisa que eu acho importante e crucial para esse início é que vocês desenvolvam, pensem antes, né, desse desenvolvimento, a paleta de cores e a tipografia. Então aqui o meu é um protótipo para texto, para leitura e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu peguei cores que arremetiam realmente a essa área de leitura e que alguns aplicativos até utilizaram, mas também que dá um toque mais original para o meu protótipo. Então eu escolhi essas cores. E também escolhi tipografias que dessem para ler bem, que fossem voltados para essa área de leitura. Então não dá para ser uma tipografia muito viajada, né, com muita coisa ali. Então é uma tipografia simples, normal, que, se não me engano, é a própria Robot do Google. Então é interessante vocês pensarem nessa parte, nessa questão antes, e a partir disso começar a desenvolver o protótipo e as telas. No desenvolvimento da tela, eu acho importante a gente entender, né, como a gente vai desenvolver essas telas. As telas, ela têm um dimensionamento, então isso é importante. Então primeiro a gente tem que entender, essas telas elas vão ser voltadas para o mobile. Tem um exemplo aqui do mobile. Então, quando a gente cria aqui, ó, só clicando em F, no comando F do teclado, no atalho F, o frame ele nos dá essas opçõezinhas aqui, ó, várias opções na verdade,
de resolução de tela que dá para você conseguir fazer. Então, a partir dessas resoluções aqui, ele vai criar um frame quando você clica. Então, tem esse aqui para fone, para telefone, tablet, desktop. Então, tem vários outros tipos aqui que dá para você utilizar e desenvolver aqui dentro do Figma. Mas tem uma coisa importante que eu acho importante frisar aqui. Quando a gente está desenvolvendo uma tela, verifique que quando a gente clica no frame, que é justamente a área, né, a área que a gente está criando, a tela realmente em si, quando a gente vai visualizar essa tela, quando a gente cria uma tela que é muito pequena, por exemplo, ou que é média, vai dar para ser lida em telas de celular que são maiores, porque aí o Figma, quando ele está aí abrindo basicamente essa tela aqui de teste, né, de testagem de usuário, basicamente a tela ela vai abrir um pouco menor do que essa visualização aqui. Então aí vai dar para a pessoa ali utilizar o aplicativo, mesmo tendo um borda preta em volta, não vai ter cortado nenhuma opçãozinha do protótipo. Porém, quando a gente desenvolve um protótipo muito grande e vai ler em alguns dispositivos, acaba que pode ser que fique cortado ali, ou que a gente desenvolva o protótipo em uma resolução que é um pouco diferente do habitual. Então as telas hoje em dia do smartphone, cada uma é de um jeito diferente, cada uma é de um tamanho diferente, de uma resolução diferente. Então acaba que quando está indo para a testagem do próprio Figma, as telas não conseguem meio que redimensionar isso. Então acaba que acaba podendo ficar alguma opção bugada, o próprio aplicativo pode ficar ali meio que errado, e quando for na hora da utilização, isso vai entrar como falha da usabilidade. Então é interessante que o usuário consiga utilizar o aplicativo de forma certa e correta, que ele consiga ver tudo certinho e que tudo fique no padrão certinho, que ele consiga realmente utilizar. Então é interessante que vocês utilizem uma resolução que vocês consigam testar e ver que a maioria dos dispositivos vão conseguir abrir certo. Eu recomendo que vocês vão aqui nesse archivo e utilizem essa Android Small, porque é uma resolução que é até interessante e que dá para ser utilizada na maioria dos celulares. Ela vai conseguir abrir, porque é uma resolução bastante geral, assim, a maioria dos celulares hoje em dia tem uma resolução que dá para abrir esse Android Small, mas é interessante que vocês testem também para verificar se vai dar certo. Uma coisa que eu coloquei aqui como atenção é para lembrar que a gente tem que refletir bastante no Z-Flow, como eu estava falando ali antes, porque o projeto ele começa, né, o desenvolvimento do design começa a partir do que a gente decidiu lá no Z-Flow. Então é fundamental ter um caminho bem definido no Z-Flow e no Wireframe também, né, que é o esboço. Mas o Wireflow ele vai dar o direcionamento de quantas telas a gente quer pelo menos no nosso aplicativo, quais telas vão ser. Então a gente vai entender a partir desse direcionamento a hora de ter realmente um controle maior durante a navegação, que o usuário consiga realmente entrar nas telas que ele precisa entrar e que não falte nenhuma tela ali durante a navegação dele, que ele não sinta falta de nenhuma tela realmente. Bom, pessoal, essa parte é até uma parte bastante legal, né, de se fazer. A gente é design, a gente consegue realmente se divertir nessa parte de design, de criação, de texto, modificar as cores, colocar as imagens dentro das telas. Essa é uma parte até que legal e que para mim foi a parte mais fácil que eu consegui fazer, porque eu realmente gosto dessa parte, né, de criação, e é a parte que acho que a maioria gosta, porque é realmente uma parte de edição básica, normal, que a gente consegue fazer em qualquer programa. O Figma ele realmente é bastante intuitivo, tem as opções bastante intuitivas ali, fáceis de mexer, de modificar alguma parte.
Mas agora começa a parte que eu acho que é mais complicada, que é a área de prototipagem. Então, a partir de agora, a gente meio que vai começar a ver que a gente realmente está como se fosse um desenvolvedor, a gente é como se fosse um desenvolvedor de um protótipo de aplicativo. Então, a gente vai meio que brincar de ser o desenvolvedor de um aplicativo em si. Então, para isso, a gente tem que realmente simular esse caminho que o usuário vai fazer, mas não é só simular, não é só direcionar uma tela a outra. A gente tem que realmente simular e fazer com que o usuário ele consiga navegar realmente durante as telas, nas telas em si, e que vai clicando em botões, em opções, vai conseguindo navegar realmente entre as telas. E é por isso que o Zflow ele precisa estar bem definido lá no início, para que aí a gente consiga entender o que a gente precisa colocar agora na parte de design, para que na prototipagem a gente consiga realmente ligar realmente as telas. Para fazer essas ligações, a gente vai modificar aqui, a gente está na parte de design do Figma, a gente modifica para a área de prototype, que é a prototipagem. Uma coisa que a gente dá para verificar é o Android, o sistema de visualização. Verifiquem que a tela daqui, foi feita nesse estilo de tela, eu não lembro, mas eu acho que. Deixa eu só verificar aqui. Eu fiz em uma tela um pouquinho maior do que a Android Small, porque, como é um projeto antigo, a gente eu não tinha esse direcionamento realmente de fazer no Android Small para fazer isso. Mas verifiquem que quando a gente modifica para o prototype, ele vai dizer que as configurações que a gente for modificando e for visualizando aqui na pré-visualização vai ser visto no Android Small. Então aqui ele está com uma pré-visualização que é basicamente da tela de visualização de apresentação das telas. Então é como se fosse uma simulação realmente de um smartphone aqui. Ó. A tela que vai ser visualizada, o nosso protótipo, vai ser nessa telinha aqui. Então aqui a gente dá para modificar, né, como a gente quer essa visualização. Mas uma parte importante é que tem que estar batendo esse Android Small aqui com o projeto que a gente está fazendo, que não é o caso. O meu ele está um pouquinho maior. Mas verifique que quando a gente clica para testar aqui, como eu já tinha aberto e testado, ele funcionou legal, bem, mas pode ser que em alguns dispositivos ele fique errado, justamente porque eu fiz em uma visualização um pouco diferente. Então, tentem ver isso, se está tudo certo, se você está fazendo com a mesma resolução o prototype aqui, certo? Verifique que quando a gente muda para prototype, não dá para a gente modificar nenhuma parte do design, mas quando a gente vai colocando nos objetos e nas telas, ele meio que vai aparecendo esse íconezinho, essa bolinha aqui. E é justamente o direcionamento que a gente tem que dar, o comando que a gente tem que dar aqui pro Figma, entender como a gente quer essa navegação. Então, digamos aqui, a gente está nessa tela que eu chamo de tela de decisão, onde o usuário ele vai decidir se ele quer se inscrever, se ele quer fazer o cadastro no aplicativo, ou ele realmente só quer acessar com o login que ele já tem. Então, se a gente quer simular aqui, a gente entende como usuário que o usuário ele vai querer clicar nesse botão aqui, inscrever-se grátis, que ele até está em destaque com a cor roxa, justamente porque é o botão onde vai ser mais clicado ali, ele está em destaque, o usuário ele vai ver melhor ali, ele vai querer clicar nesse botão sem nem ler esse inscreva-se grátis, justamente porque ele está em destaque. E já o de baixo não, que é a parte de login, onde o usuário ele vai clicar e vai efetuar o login a partir desse acesso nesse botão. Então, digamos que aqui eu quero que ele clique aqui no caso, né? Então, a gente vai colocar o ponteiro do mouse em cima daqui do objeto. Uma coisa importante, sempre coloque em cima, verifique se está delimitando realmente todo o objeto, ou se ele não está delimitando texto, por exemplo. Porque na hora dessa ligação, se você delimitar, por exemplo, esse texto, verifique que o texto ele tem esse tamanhozinho, ele só tem esse tamanho aqui pequeno. Então, quando o usuário clicar, ele vai clicar, por exemplo, fora desse texto,
ele não vai ter o comando para ir para a página. Então ele vai ficar clicando e não vai estar conseguindo, até ele clicar nesse texto. Então verifiquem isso, porque no caso a gente quer que ele clique em toda essa área do botão. Então a gente coloca o mouse em cima, arrasta e ele vai direcionar essa seta para onde a gente quer. Então a gente vai ter que direcionar a seta para onde a gente quer que o botão ele vá. Então a gente quer que ele vá para essa tela aqui, que é a tela de cadastro. O Figma, ele nos dá essas opçõezinhas aqui, que são opções padrões que o Figma nos dá. E o que ele está dizendo aqui? Qual a interação a gente quer que esse botão, esse objeto ele nos dê? Então a interação aqui, ele está no clique. Então ele está aqui, ó, um clique. Então quando o usuário clicar, quando ele der um clique, a ação que vai acontecer, ele vai navegar para essa tela, que é a FRM Cadastro. E ele também dá aqui a opção de animação, que eu acho interessante para quem quiser ali, colocar uma animaçãozinha, deixar um pouco mais simulado ali essa navegação. E dá até para a gente ir modificando o tempo dessa animação, como a gente quer que ocorra essa animação. É bastante interessante para se vocês quiserem deixar realmente uma navegação bastante simulada mesmo. Então é a partir disso que a gente vai clicar. Isso aqui é só um exemplo, mas a gente pode ir pegando, por exemplo, esse botão, vai criar cadastro e vai para a tela de início do aplicativo, e assim sucessivamente. É importante que a gente direcione esses comandos, essas interações, basicamente, dentro dentro de toda a tela. Então, o usuário, ele, quando se deparar com essa tela aqui, que é uma tela bastante cheia de opções, ele tem que ir para algum lugar. A professora geralmente chama isso de feedback. Então, quando a gente está numa tela desse tipo aqui, por exemplo, o usuário ele vai tender a clicar em vários cantos aqui para verificar o que vai acontecer. Então, ele pode clicar aqui, aqui, aqui. Então, é interessante que vocês direcionem o máximo possível de lugares e de coisas que você está desenvolvendo para alguma tela, para algum canto diferente. Então, é a partir disso que a gente vai direcionar isso aqui, esses objetos, para uma tela que a gente queira que o usuário vá. Seja uma tela de opções, de pesquisa, enfim. Então, é a partir daí que a gente vai criar o nosso protótipo, sabendo que a gente quer direcionar o usuário para determinado lugar. Frisando novamente, o ZFlow, é por isso que o ZFlow ele tá ali justamente para a gente pensar e refletir como a gente quer que o usuário navegue dentro da nossa interface. A gente delimita isso a partir do ZFlow. Mas a gente sabe que tem infinidade de telas. Por exemplo, aqui tem várias telas diferentes que dá para você colocar e que não é uma tela totalmente obrigatória do usuário, né? Então tem essa parte também. Mas aqui é realmente interessante simular realmente todos os cliques possíveis dentro da tela. Esse aqui é o primeiro tipo de prototipagem que a gente dá para fazer. De forma básica, as ligações entre as telas, entre os botões. Porém, o Figma ele nos dá algumas opções que eu acho importante e interessante a gente compreender. E aí aqui eu separei de forma bastante separadinha para a gente entender melhor, porque é uma parte que eu particularmente acho complicada e complexa, até mesmo de explicar para vocês. Então eu quis realmente explicar de forma detalhada cada ponto, mas é interessante que vocês, caso queira, foquem em pesquisar e estudar realmente essas partes, porque durante o projeto, durante o processo de desenvolvimento, é a parte que dá mais complicação. A parte que eu mais tive que explicar para alguns alunos no período passado é a parte que realmente dá complicação, porque é uma parte que realmente eu acho bastante complexa. Então a gente tem aqui os componentes. O que são esses componentes que está aqui? Componente, como o nome já diz, né, é um componente, é algo que vai ter ali alguma interação, que o usuário ele vai conseguir interagir dentro desse componente, vai conseguir clicar, vai conseguir fazer alguma coisa a partir desse componente. Então eu vou tentar explicar aqui de forma rápida para a gente entender de forma bastante rápida. Quando a gente cria um design, por exemplo, criamos aqui um botão, deixa eu só voltar aqui para o design, deixa eu colocar uma cor nesse botão.
caso a gente criou, na verdade, um retângulo, né? Então, nesse retângulo, a gente vai lá, cria o nosso design, cria como a gente quer esse botão arredondado. E aí a gente vai colocar aqui um texto dentro desse botão. E a gente colocou esse texto aqui. Colocar esse texto entrar. E aí, digamos que eu faço aquele direcionamento que eu mostrei a vocês, que é só ir lá em Prototype, a gente vem, direciona ele aqui certinho. O que acontece? Isso daqui, ele é basicamente meio que uma forma mais simples de fazer, porém, verifiquem que quando a gente cria uma ligação com esse objeto daqui, ele vai criar uma interação apenas nesse botão, né? Apenas nesse retângulo que a gente criou aqui, e não no conjunto em si do processo. E aí o que acontece? De fato, dá para fazer assim, porém, para economizar tempo e pensando que alguns botões, algumas opções dentro do teu protótipo vão ser replicadas, ou seja, você vai ter que utilizar em outras telas diferentes para evitar que você faça um Ctrl+C, Ctrl+V e aí tem que vir lá em Prototype, alterar, para que não bugue tanto. A gente tem dentro do Figma os componentes. Então, basicamente, a gente vai juntar esses dois objetos aqui, então o texto e o objeto atrás, que é o retângulo. Então, vou voltar para o design, aqui tem que estar no design. Vai clicar nesse botão aqui, ó, e vai criar componentes, tá? Tem aqui até um comando Ctrl Alt K, que é o comando que dá para você utilizar, o atalho que dá para você utilizar para criar automaticamente um componente a partir do que está selecionado. Tem como você selecionar aqui também, ó. E aí basicamente vai transformar tudo isso aqui, ó. Quando a gente modifica, ele basicamente agrupou tudo. E tudo isso aqui é um componente. Então basicamente, a partir desse componente aqui dá pra gente fazer algumas interações a partir desse componente. Que eu vou mostrar um pouco mais pra frente o que dá pra gente fazer aqui, tá? Então primeiro, existem esses tipos de componentes principais aqui que eu coloquei. O primeiro tipo de componente são os próprios botões, que a gente está explicando aqui, né? Os botões ele pode tanto vir com texto ou só com ícone, ou ele pode também vir com texto e com ícone, tendo com esses exemplos aqui. Outro tipo de componente são os componentes de ícones, então que a gente pode acabar tendo aí, né? Então tem dois tipos de ícones aí, componentes de ícones aí. Tem tem os ícones de ação e tem os ícones de reação. Qual a diferença dos dois? Os ícones de ação, ele basicamente são ícones que quando a gente clica nele, a gente vai ter que ser direcionado para alguma coisa vai acontecer. Seja abrir uma tela, ou abrir um menu, ou ir para algum canto diferente, ou acontecer alguma coisa a partir desse ícone. Já os ícones de reação, eles são ícones que eles basicamente eles só têm alguma reação quando a gente clica nele, ou eles são ícones apenas para ser mostrados ali no design, no protótipo em si. Por exemplo, o ícone de carregamento, o ícone de confirmação. Eu até poderia dizer o ícone de favorito aqui que está em ação, mas ele também pode estar como ícone de reação também, porque ele não entra para alguma página, mas ele também pode entrar caso a gente clique nele, seja mostrado algum favorito, alguma coisa, e aí ele transforma assim em um ícone de ação também. Então esses são os dois tipos. Isso aqui basicamente não é tão importante assim na hora da criação, mas é só para realmente explicar melhor como funciona os tipos de ícones e o que eles podem fazer também. Tem os componentes de menu. Esse componente aqui ele é super interessante, que eu acho ele super interessante. Dá até pra gente... Deixa eu ver se dá pra gente visualizar ele aqui.
Então a gente tem esse ícone de menu aqui, a gente até para testar aqui no testador para ver como ele funciona. Verifique como ele funcionou bem aqui, né? Ele é um ícone realmente de menu, ele é uma interação, ele é um componente de menu. Então ele foi criado, né, a partir de uma coisa que a gente vai entender mais para frente, que são as variações desse componente aqui. Então a gente vai entender ele mais para frente daqui a pouquinho, como vai funcionar e como vai ser feito esse ícone aqui. Já já eu explico para vocês. Tem também os componentes de card, que está exemplificado aqui, que é basicamente cards que geralmente tem imagem, texto e aí embaixo tem um botão. Geralmente são assim, a maioria dos cards são assim. Mas tem alguns cards também que são sei lá, um fundo com a imagem, um botão, ou própria só a imagem, que quando a gente clica, alguma interação vai acontecer ali. Então, verifique que a maioria todos, na verdade, desses componentes, vão ter alguma interação diferente, né? E é isso que vai fazer com que eles sejam componentes. É a interação que a gente vai dar a eles dentro do nosso protótipo. Um ponto aqui que eu acho importante a gente entender também são as instâncias. O que são instâncias? Quando a gente cria aqui um componente, a gente dá para a gente adicionar ele aí uma instância. Então, o que são instâncias? São basicamente uma cópia do nosso componente. Então, aqui eu dei até um exemplo, que é um exemplo que é até interessante, que o monitor acabou explicando no período passado, e eu achei bastante interessante para a gente entender como funcionam os componentes e as instâncias. As instâncias, como a gente sabe, como eu já estou falando aqui, são cópias, e o que tem de importante nessas cópias? Aqui eu exemplifiquei o que a gente criou. Então a gente cria esse componente aqui basicamente, e a gente quer copiar esse componente. Esse aqui é uma cópia. Então basicamente esse aqui é uma instância. Então a gente até pode dar aqui o nome de pai, porque é a origem do que a gente fez, né? Do componente que a gente fez. E quando a gente faz uma cópia, a gente copia esse componente, e essa cópia, que é chamada de filho, né, que é o componente filho e aqui tem um componente pai, aqui tem um componente filho, ele vai reagir a partir desse componente aqui. Então quando a gente clica aqui e modifica qualquer coisa no componente pai, então digamos que eu queira, deixa eu ver aqui, modificar essa cor de fundo. Deixa eu ver. Sei lá, eu quero colocar verde. Todo componente copiado a partir desse componente pai, que são os componentes filhos ou as instâncias, vão ser alteradas a partir apenas desse componente. Então, quando a gente cria ali o componente pai, que é o de origem, ele sempre e obrigatoriamente vai ficar numa área que a gente deixa reservada para todos os componentes que a gente cria. Então, é interessante que a gente cria aqui, vem aqui na opção, cria uma seção ali, e dentro dessa seção, que a gente pode até renomear, a gente vai colocar todas as instâncias pais, todas as instâncias de origem, tudo que a gente for criando de componentes dentro, e a partir da criação, do design que a gente está criando, é que a gente vai copiando o componente, criando, né, esses componentes filhos, que são realmente que a gente vai distribuir dentro do nosso protótipo. E a partir daí a gente vai modificando apenas o componente pai lá na parte de componentes que a gente deixou. Então é importante sempre fazer isso para facilitar na hora da criação do protótipo. Aqui eu dei 2 exemplos que é basicamente a mesma coisa, foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui eu queria ter uma atençãozinha que eu acho importante. As cópias de componentes, ou como o Figma chama de instâncias, são importantes para agilizar o trabalho e não precisar desenvolver telas desnecessárias. Sempre guarde os componentes pais, pois como é o original, qualquer alteração pode interferir nas propriedades da cópia. Então, como eu já tinha falado, né,
Isso aqui é para agilizar realmente o tempo. E por que é interessante? Porque você não vai estar precisando criar várias telas. Por exemplo, para eu criar de forma básica isso daqui, eu tenho que criar uma tela que apenas modificava a cor do protótipo aqui, sendo que eu posso apenas criar essa interação, colocar aqui quando o usuário clique aqui, por exemplo, fique verde, por exemplo, para confirmar ou para cancelar. Aí quando clica muda de cor. Isso dá para ser feito dentro do Figma, só a partir da interação do usuário dentro desse protótipo. Então dá para fazer assim e eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Que é basicamente essas variantes aqui. Essas variantes também são para economizar tempo. Então o que são as variantes dentro do componente? Quando a gente cria um componente aqui, ó, por exemplo, esse componente aqui, esse é um componente de texto que a gente vai simular, fazer com que o usuário clique nele e simule, por exemplo, a digitação de texto. O Figma ele não te dá a opção de criar um campo de texto, um formulário que o usuário clique e abra o teclado do celular. Então o Figma ele ainda não tem essa opção. E para isso a gente tem que simular a usabilidade do usuário. Então o usuário vai só clicar ali nas opções e vai aparecendo aí os textos. Então o usuário ele vai navegando e realmente criando esses textos sem precisar estar digitando nada, sem precisar. Ele basicamente só vai utilizar ali o nosso protótipo. Então, como a gente faz isso? Como a gente faz essas variantes? Eu vou copiar esse. Pronto. A gente tem essa cópia aqui do campo do coisa que a gente criou aqui, né? Então a gente vai fazer basicamente o que está aqui para vocês entenderem melhor como funciona. Então aqui a gente tem um retângulo e um texto, do mesmo jeito que a gente tinha criado ali antes. A gente vai selecionar tudo que a gente quer, transformar em componente. A gente vem aqui, ó, e transforma ele em componente. É o primeiro passo. Transformar ele em componente, a gente tem que dar uma variante para esse componente. Como a gente faz isso? Todo componente, quando a gente transforma, aqui do lado, ele vai aparecer componente 10. É interessante que vocês sempre modifiquem esse nome que está aparecendo. Sempre coloque, por exemplo, e-mail. E aí ele vai nomear como e-mail. E aqui vai ficar tudo certinho, tudo bonitinho, para que a gente consiga utilizar. Já eu vou explicar por que é bom sempre nomear cada componente que a gente quer. Mas é basicamente para realmente facilitar a nossa utilização. E aí, como a gente cria essa variante desse componente que eu criei aqui? Ó. Quando a gente cria um componente, vai aparecer essa opçãozinha aqui. Ó. O que é essa opçãozinha que está dizendo aqui? Ó, como o nome aqui já apareceu, é adicionar variante. Então, quando a gente clica aqui, a gente adiciona uma variante desse componente aqui, que é, lembrando, o componente pai que a gente criou. Esse daqui, ele é uma variante desse componente. Então, diferentemente do componente pai para o componente filho, que é as instâncias ali, né? Esse daqui, a cópia, ela não vai estar ligada de forma direta com esse componente aqui. Então, basicamente, vão ser componentes diferentes. Então, dá para a gente modificar que esse fique com essa cor e esse fique com outra. Mas, basicamente, esse componente aqui, ele é o componente inicial, ele é um componente de origem e a gente vai dar a interação a partir desse componente aqui. Então, basicamente, quando a gente for visualizar lá na tela, só vai aparecer esse componente aqui. E qual a interação que eu quero dar aqui? Que é o e-mail. Então, basicamente, é só a gente colocar aqui o e-mail. E qual a interação que eu quero? Aqui, né? Que o usuário clique aqui e apareça esse e-mail. Aparecer essa simulação de como se tivesse digitado esse e-mail aqui nesse campo. Como a gente faz isso? A gente vai selecionar o primeiro, o origem, né? Vai mudar de design para prototype. E aí, como a gente viu, quando a gente muda para isso, fica esse íconezinho aqui, ó, de clique.
esse maisinho aqui, essa bolinha. Quando a gente pegar e arrastar, a gente vai arrastar para o componente variante que a gente criou, que é a variação, e vai dar aí a opção que a gente quer de interação. No caso, a gente quer que o usuário clique nesse componente e aí ele leve para esse componente aqui, né? O Figma ele já dá um padrão bom, tá, para essa animação, então ele já deu aqui para essa interação, ele já deu uma interação interessante para a gente, mas a gente pode modificar aqui a partir dessas opções que a gente tem aqui, é só vocês irem modificando e vendo e testando. Feito isso, tá? É só a gente copiar quando a gente quiser, né? Ter ali um campo de e-mail no nosso protótipo, é só a gente clicar aqui no componente origem, que geralmente é sempre o primeiro. É só a gente dar o Ctrl C, basicamente, ou clicar em Alt. Vai modificar aqui ó, o íconezinho e a gente vai arrastar para a tela. Verifiquem que o componente ele até ficou pequeno aqui na nossa tela, né? Então dá para a gente diminuir aqui, só clicar em K no teclado, que ele vem para o escala, modo escala, e dá para a gente diminuir sem alterar nenhuma propriedade de tamanho do... Só vai alterar ali a escala, né, do objeto. Então pronto. Colou lá dentro da tela, né, da nossa tela, do nosso frame, a gente só ir lá e testar para ver se está funcionando. É interessante sempre a testagem durante o desenvolvimento. Então é só a gente vir aqui, clicou na tela e modificar aqui para o preview. E aí é só a gente clicar aqui e a gente testar. Verifiquem que quando o usuário clica, basicamente vai estar simulando o e-mail ali de fundo. Isso aqui dá para a gente criar. Isso é só a gente voltar aqui, ó. Todo esse formulário que tem aqui. Todos os formulários foram criados desse mesmo estilo, desse mesmo jeitinho. E é só a gente clicar e vai aparecer aí a senha, aniversário, nome do usuário, enfim. É tudo realmente uma simulação que o usuário vai fazer dentro do protótipo. Aqui eu até quis dar outros estilos de variantes que dá pra gente fazer. Então não dá pra gente só fazer isso daqui. Tem outros tipos. Mas aqui eu exemplifiquei tanto o campo de textos como os ícones, que eu acho os mais utilizados assim, mas tem outros também que dá pra gente utilizar. É só utilizar esse mesmo estilo aqui, modificando realmente o objeto e o componente que a gente quer. Então aqui a gente tem os ícones, tá? E o que eu quis fazer aqui? Eu quis fazer um ícone de carregamento, né? Para que realmente ele fique carregando. Então aqui eu fiz uma simulação, então eu fui copiando, eu fui criando, né, variantes desse primeiro aqui, fui criando até chegar na animação que eu queria. Então daqui a gente dá para ver que a gente dá para fazer uma animaçãozinha aqui curta. E aqui a gente pode testar para ver como ficou. Então só alterei ali, fui alterando para conseguir. E deixei aqui no prototype, ao invés da interação ser no clique, eu deixei no after delay, que é uma opção que tem, que é basicamente ter um delayzinho ali e a interação ela já vai acontecer sozinha, sem precisar que o usuário clique. Então tem essas opções aqui que é interessante vocês explorarem para entender o que cada uma funciona. Mas de forma básica, essas aqui são uma opção interessante que eu acho para criar essa animação. Uma coisa importante, tá? Essas mesmas funcionalidades para cimentos podem ser adotadas com qualquer elemento de sua escolha, seja botões, textos, imagens. Lembre-se de simular a usabilidade mais próxima do real, ou seja, aqui eu quis realmente simular como se fosse realmente um aplicativo, um formulário em si e um carregamento em si. Dá para a gente utilizar imagens, por exemplo. Eu não lembro se o meu protótipo ele vai abrir já com as imagens, mas esse anúncio aqui que eu criei desse mesmo estilo. Deixa eu ver até se eu consigo abrir para vocês verem como ficou.
Deixa eu ver se ele abre. Aí abriu. Então, basicamente, ele vai passando aqui slides do que eu criei, né, dos patrocínios que tem dentro do aplicativo. Então, basicamente, ele vai passando aí o que eu queria, né, a partir das imagens. Então, eu realmente criei ali as imagenzinhas em quadradinhos e fui criando esse slide a partir desse delay também que eu fiz ali, né, da animação com a imagem. Então, eu redimensionei a imagem do tamanho que eu queria e só criei, né, a imagem básica que seria a primeira, que é aquela, e a partir daí eu consegui fazer essa animaçãozinha de imagem. Então, pessoal, tem essa parte aqui de componentes múltiplos que eu acho um pouco mais complexo e complicado para explicar. E como o intuito aqui é realmente resumir e mostrar os principais pontos, eu vou deixar na descrição um pouco mais detalhado um vídeo explicando como funcionam esses componentes múltiplos, como dá para vocês desenvolverem dentro do Figma para o seu protótipo. Mas tem aqui um exemplozinho de como ele funciona. Ele basicamente são vários componentes juntos que vão fazer alguma interação dentro do protótipo. Então ele vai ter essa interaçãozinha de componente múltiplo. Esse aqui é só um exemplo de como funciona o componente múltiplo, mas dá para vocês entenderem melhor mais pesquisando e compreendendo melhor nos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo. Ou se vocês quiserem se aprofundar mais melhor, é interessante que vocês pesquisem para entender melhor. Para finalizar essa parte de componentes, temos aqui as propriedades dos componentes. Existem 4 propriedades principais dos componentes. Então tem a primeira, que é a variante, que a gente já visualizou como era que funciona anteriormente. Tem o texto, né, a propriedade de texto. Tem a propriedade de boolean e a propriedade de instant swap. Nas variantes a gente já viu, né, que é só realmente a variação que a gente consegue alterar ela, né, variando. Só selecionar o componente que a gente quer e vir aqui nessa opçãozinha aqui e adicionar uma variante e começar a trabalhar a partir dessa variação que a gente quer dentro desse componente. Na variação de texto, na propriedade de texto dos componentes, a gente tem aqui esse botão que está com o nome de abrir. A gente pode até remover aqui, porque a gente vai adicionar uma propriedade nesse texto aqui. Então, quando a gente seleciona um botão ou um componente, a gente vai clicar aqui em adicionar propriedade e a gente quer a propriedade de texto. Então, a gente vai selecionar essa segunda opção, texto, e aí vai aparecer essa opção aqui. Aqui a gente vai perguntar o nome dessa propriedade. Eu vou colocar como instalação. E no valor, eu quero o valor que está aqui dentro, que é esse nomezinho, que é abrir. A gente vai criar essa propriedade. Ao criar a propriedade, quando a gente quiser, né, por exemplo, eu quero colocar vários desses botões aqui no meu protótipo. Aí eu quero colocar vários desse botão aqui no meu protótipo. E aí eu quero, por exemplo, que a partir desse botão, né, a gente fez aqui a cópia, esse é o componente pai e o componente filho. Então quando eu quiser, só ir vir aqui, ó, alterar, clicando aqui, aí vai aparecer aqui, ó, texto, e é só a gente alterar aqui, por exemplo, para instalado. E aí vai alterar também lá no componente no componente filho que a gente criou. Aqui ficou um pouco grande, mas dá pra gente alterar isso. E aí a gente consegue fazer essa alteração de texto mais fácil do que tá fazendo manualmente a alteração. Tem as propriedades de boolean. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de como funciona. Então, como é essa propriedade de boolean? A anterior a gente viu que era só alteração de texto.
Esse daqui, a bolha, como a gente tem até esse íconezinho que eu coloquei para facilitar o entendimento, é basicamente você ver alguma coisa e você não vê. É como se você desligasse ou ligasse algum item ali dentro da propriedade. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa propriedade aqui, esse componente aqui, e nesse componente a gente tem aqui, né, ele é uma notícia, né, que tem uma notícia urgente, e aqui em cima tem esse ícone aqui, essa tag, dizendo que é uma notícia urgente. Mas digamos que eu queira, né, colocar numa propriedade uma notícia que não é urgente, por exemplo. Aí eu vou querer tirar esse daqui, né? Então aí é só a gente vir aqui então, com a boolean ligada dentro desse componente, a gente só vai vir aqui, né, na propriedade que a gente criou, e é só a gente desligar, colocar como falso, né? Meio que desligou aqui a tag. E aí como a gente faz isso daqui? Aqui a gente tem esse exemplo, né? A gente vai transformar ele em componente, ele ainda não está como componente, né? Por garantia, eu vou selecionar tudo, só para garantir que tudo está sendo selecionado como componente. E a gente vai criar aqui um componente. Vou chamar esse componente de notícia 2. E aqui, com o componente selecionado, a gente vai adicionar uma variante. A gente vai clicar aqui, adicionar a variante boolean. Aqui na variante boolean, eu vou colocar o nome de ao vivo. E agora, quando a gente vai aqui, a gente vê que ele não está ligado para esse componente. O Figma ele não entende que quando a gente desligar aqui ou ligar, que é para desaparecer essa tag aqui que tem de ao vivo. Então, como a gente faz essa ligação? A gente vai selecionar dentro do nosso componente o que a gente quer que desapareça. E aqui, ó, vai ter essa opçãozinha aqui, ó, que uma opçãozinha de adicionar variável ou propriedade. Quando a gente clica aqui, vai ter a propriedade que a gente criou lá em cima. E aí é só a gente clicar, que basicamente houve a ligação desse componente aqui para a propriedade, aliás, houve a ligação da propriedade aqui para o componente que a gente criou aqui, que a gente tem aqui. Então é só a gente vir aqui e aí vocês veem que houve essa ligação. Então a gente consegue ligar e desligar quando a informação aqui ele não precisa dessa tag. Então esse é só um exemplo de como a gente consegue fazer e utilizar esse sistema aqui, essa propriedade do Boolean. Então essa instance swap nada mais é do que a alteração, né, a modificação de uma instância. Então essa instância ela geralmente é usada muito para ícone, para troca de algum ícone geralmente, ou de alguma partezinha de alguma coisa que a gente está criando, né? De algum objeto que a gente está criando, e a gente quer que, geralmente, que a gente tenha um conjunto, né, desses objetos. Então, por isso que é muito usado com ícones, que a gente geralmente tem um pacote de ícones e quer utilizar ele para ir alterando de forma mais fácil. Então, a gente tem aqui esse ícone, esse coisa aqui de clima. A gente transforma ele lá bonitinho em componente, vai lá, cria um componente, né? Altera o nome, que é muito importante. E a partir daqui, a gente vai adicionar aqui a propriedade nele, que é a instance swap, que é essa quarta opçãozinha aqui, nas propriedades. Quando a gente cria, o Figma ele vai perguntar aqui o nome dessa propriedade, né? Desse componente de propriedade que a gente quer criar. Vou colocar aqui como ícone clima. Aqui embaixo no valor, a gente vai procurar. Eu geralmente prefiro colocar aqui o ícone que está lá, né, no componente que a gente está criando. E geralmente ele vai ficar aqui, tá, em componentes. Aqui eu já tenho ele separado, então você tem que estar ele separado ali. Os ícones eles têm que estar com componente, tá? Ele tem que estar transformado com componente, senão você não consegue encontrar aqui. E vindo aqui eu vou colocar
de neve, que se não me engano tá ali, né? E a gente vai adicionar os valores que a gente quer alterar nesse ícone aqui. Quais são os valores? Os outros ícones que a gente tem. A gente clica aqui no mais e vai procurar eles aqui. Então isso é ir selecionando todos os ícones de clima que eu quero adicionar. Deixa eu ver se eu adicionei todos. Falta esse daqui. Pronto. Adicionado todos, é só a gente criar em Create Propriety, que é criar propriedade, né? E aí, essa propriedade ela foi criada. Então, quando a gente clica aqui no ícone e altera aqui, ó, a gente vai clicar aqui, ó, no nomezinho, vai estar aqui, ó, Swap Instance, e aí é só a gente ir alterando conforme tá aqui o que a gente quer, né? Tá na tempestade, nublado. O ícone ele tá meio bugado por causa do redimensionamento, mas dá para você alterar quando você estiver criando o tamanho dele aqui. Então acaba que o dimensionamento aqui eu acho que está diferente do daqui. Mas como você pode ver, dá para ir você alterando, né? Dá para ir alterando esses ícones e fica mais fácil a alteração aqui, né? Quando a gente precisa alterar alguma coisa sem precisar estar colocando manualmente. Então, de forma geral, as propriedades elas servem para que a gente para facilitar realmente a nossa vida no que diz respeito ao tempo do processo que a gente está ali no desenvolvimento do protótipo. Então, não é obrigatório, mas é interessante que vocês saibam, compreendam e executem pelo menos em alguns pontos ali do seu projeto. Mesmo que o seu projeto não tenha tanta complexidade, é interessante usar um ou outro ponto ali que você precise, que você possa usar esse recurso. Um ponto que eu falo sempre bastante sobre a nomeação, né, dos componentes é justamente porque aqui o Figma ele nos dá a opção desses assets. Aqui, ó, do lado de Files, você clica em Assets e aí ó, a gente vai ter tudo. Se você olhar aqui, o que a gente criou dentro desse projeto. Então aqui ó, tem 47 componentes. Então todo esse projeto que a gente tem aqui, existe 47 componentes. Eu geralmente gosto bastante de separar assim em seção, vindo aqui embaixo, né? Em seção, justamente porque eu acho mais organizado. Não é necessário, mas eu acho mais organizado. E aí eu gosto de sempre deixar uma seçãozinha para os componentes, para eu ir visualizando todos os componentes que eu estou usando. Porém, o Figma ele dá aqui essa biblioteca, né? Essa biblioteca que está aqui do lado, e aí a gente consegue acessar todos os componentes que a gente tem aqui de forma mais fácil também, sem precisar estar indo para lá, para o lugar onde você deixa seus componentes. E isso acaba sendo bastante legal, porque facilita na hora da execução do projeto. Então, por isso que eu falei que é bom nomear, porque aí fica tudo certinho com o nome, e aí facilita na hora de você procurar o componente. Bom, uma coisa que acaba sendo dúvida bastante, e que foi dúvida muito no período passado dos alunos, era justamente o scroll, que é a navegação básica ali, quando a página ela fica além do que a tela ali permite. E aí o usuário ele vai precisar navegar ali, utilizando o scroll ou deslizar o dedo ali no nosso protótipo. Então isso é bastante útil e importante. Muita gente tem dúvida na hora de executar esse passo e às vezes acaba bugando. Então a dica que eu dou inicial é sempre verifique se tudo que está dentro do frame realmente está dentro. Porque às vezes acaba que tem algum ícone que você acha que está dentro ali do frame, mas na verdade está fora. Então sempre verifiquem aqui nas camadas se está tudo dentro realmente do frame que você está querendo, que você está desenvolvendo, se está tudo realmente dentro mesmo, para na hora que for desenvolver justamente esse espaço aqui, que não bugue, que não ocorra qualquer bug e acabe você não conseguindo fazer, né, de forma correta ali e acabe ficando bugado o seu protótipo. Aqui eu deixei um tutorial bem explicadinho
Primeiro a gente vai escolher os objetos. Então esse aqui é um scroll horizontal. Geralmente o scroll horizontal, né? Ele não é na tela, ele não é na tela toda. Geralmente é na tela, num bloco ali num bloco de objetos, né? Que a gente tem ou algumas imagens. Geralmente é usado aí a famosa galeria, né? Que você vai passando aí os itens. E aqui eu trouxe um tutorial básico de como fazer, né, de forma inicial. Então a gente vai escolher os objetos. Você vai precisar organizar esses objetos, né, alinhar do jeito que você quer, no caso aqui horizontalmente. Então é interessante nessa parte aqui verificar também um alinhamento, todo, se está tudo certinho, se está tudo bonitinho, para não dar nenhum bug. Após isso a gente vai agrupar os objetos, né? Então, eles estão aqui agrupados, tudo certinho, né? No caso aqui é do meu, esses são histórias do meu projeto que eu coloquei, são histórias fictícias. E aí eu quero que deslize, né, na tela. Então aqui tem até um exemplo, né, colocar no frame, porque é interessante que você faça isso fora do frame primeiro, para aí sim colocar dentro do frame, porque como você vê aqui, ele passa, né, realmente ele tem que passar aqui do frame. Então acaba acontecendo isso. Verifica uma coisa importante aqui que eu coloquei, que eu acho fundamental, é que objetos, aqui assim como tá, só eles, o usuário não ia entender de forma exata se precisar deslizar ou não. Então é sempre interessante que utilize recursos do design mesmo, seja ícones, para mostrar que o usuário ele pode ali deslizar o dedo, pode usar o scroll para deslizar. Então aqui eu utilizei o recurso de seta, mostrando que o usuário ele consegue, né, navegar para os dois lados de forma horizontal. Sempre interessante deixar que o usuário, né, ele entenda isso, mostrar sempre para o usuário que ele pode fazer uma coisa. Então isso é importante, deixar sempre claro isso, para evitar com que o usuário ele acabe não entendendo muito bem como funciona e acabe nem sequer utilizando isso aqui porque não está bem sinalizado aqui. Então a parte de sinalização é bastante importante. Após isso, após organizar, a gente tem que selecionar o grupo selecionado, selecionar esse grupo aqui, né? E aí a gente vai no botão direito e aí a gente vai, ó, Frame Selection, que é o Ctrl Alt G, que é o atalho para utilizar ele. Esse Frame Selection, ele basicamente vai permitir que a gente consiga trabalhar dentro desse frame aí, Selection. Então, ele é uma seleção de frame dentro do frame. Então, aqui a gente selecionou, fez o frame, e aqui, ó, é interessante que você dimensione ele do tamanho que você quer que ocorra esse scroll do mouse, sempre verificar um alinhamento se está tudo correto aqui no projeto. E aí, após isso, com o frame, né, selecionado, mude para a opção Prototype. Então a gente vai mudar aqui para a opção Prototype, tá? Na opção Overflow, que é essa opçãozinha aqui, ó, quando a gente muda para a opção Prototype, já vai aparecer essa opção aqui, certo? A gente tem essa opção aqui, ó, No Scroll. Geralmente está por padrão no Figma o No Scroll. A gente vai selecionar o frame que a gente quer que ocorra essa interação do usuário. Então o frame que a gente criou aqui dentro, né, do nosso frame, da nossa tela. E verifiquem que aqui já está um horizontal, mas geralmente vai estar um No Scroll. Então é só a gente mudar para horizontal, que é o que a gente quer aqui, ou vertical, caso você queira, né, ele vertical. Caso aqui eu quero horizontal. E aí pronto, é só vir aqui e a gente consegue testar para verificar se ocorreu tudo bem. Sempre teste nesse tipo de situação. É bom você sempre testar para ver se está funcionando corretamente, como tá, se você precisa alterar alguma coisa. E aí você verifica aqui, ó, que dá para você movimentar horizontalmente. Bastante interessante, né? Então ocorreu tudo certo. Então essa é a forma de movimentação horizontal. Na vertical é basicamente a mesma coisa, só muda que a gente vai mudar ali para horizontal. Então a gente criou, né, a gente vai organizar a tela,
E aí vai fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu quis colocar numa coisa um pouco mais complexa. Geralmente, o movimento vertical ele fica muito para o que está além da tela, o que está além do frame. Que justamente, por exemplo, essa página aqui que é uma página de história, onde vai ter toda a história. A história não caberia aqui só nessa tela, né? Ou não daria para eu criar várias telas. Então, o que eu fiz? Eu criei um frame aqui e no texto, veja que o texto ele é maior do que a tela. Então, você vai aumentar a tela, o frame que a gente está criando, né, desenvolvendo, até embaixo. Até dá para a gente trabalhar tudo. Então, você vai trabalhar todo o texto, tipografia, ícones, design, tudo. E aí, por fim, é que a gente vai começar a desenvolver esse coisa aqui vertical, esse desenvolvimento vertical. E aí, o que acontece? Organizou tudo certinho? A gente vai, com a tela desenvolvida, aumentar o frame, que é isso que a gente fez aqui, né? Aumentou o frame, para trabalhar com os objetos. Então, todos os objetos aqui. Aí depois a gente vai agrupar todos os objetos que a gente quer que ocorra esse deslizamento, né? Esse scroll. Aí eu selecionei aqui, ó, esses objetos aqui, tudo certinho. É interessante que vocês agrupem, tá, o objeto, selecione os objetos que você quer, nem que seja manualmente. E aí você clica no botão direito, que eu não tinha mostrado no anterior, né? Clica no botão direito e agrupa ele, ó, Group Selection, que é o Ctrl G. Dando Ctrl G, ele já agrupa aqui, você vai verificar que ele fica agrupado. E aí é só a gente clicar no botão direito e Frame Selection, do mesmo jeito que está lá, e aí você vai dimensionar o frame do tamanho que você quer, né, que ocorra o scroll. A gente vai diminuir o frame, depois que ocorrer isso, diminui o frame, tá? Para o tamanho que é exatamente a tela, né, o tamanho que é originalmente. Então aqui eu estou falando do frame da tela em si, que a gente está criando, né? Para aumentar o tamanho original e alterar na própria prototipagem o scroll vertical, que é aquilo que a gente fez, né? A gente selecionou aqui o frame, foi para o prototype e verifiquem aqui que eu já alterei aqui para o vertical, mas no padrão ele vai estar no scroll. Então só vim aqui em overflow, vertical, e aí dá para a gente testar aqui essa tela. E aí, ó, como você pode ver, vai estar funcionando de boas. Claro que aqui é só um teste, só um exemplo, tá? Mas daria para fazer diferente, daria para selecionar outras coisas, como essa imagem aqui, por exemplo, e deixar, então faltou a imagem aqui. Mas esse é ponto que dá para você ir alterando a partir do momento que você está criando aí. Então o frame ele pode aumentar, você pode selecionar aqui e voltar para alterar qualquer coisa que esteja errado. Mas aqui é só realmente para mostrar a vocês como funciona e como dá para vocês conseguirem fazer esse recurso, né? Esse recurso é muito utilizado, muito importante e geralmente dá dúvida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, novamente eu falo, aqui na descrição do vídeo vai estar vídeos explicando detalhadamente esses pontos de forma muito melhor do que como eu estou explicando, mas aqui eu só quis dar um geral mesmo para vocês entenderem como funciona. E a partir daí vocês vão testar e tentar ver se consegue realizar. Caso não consiga, qualquer coisa que vocês precisem, só entrar em contato que eu vou estar ajudando vocês. Bom, pessoal, aqui a gente tem a sobreposição. E o que é essa sobreposição? É quando algum item, algum ponto ali da tela, do teu protótipo, vai precisar sobrepor alguma coisa ali na tela. Então aqui a gente tem esse exemplo, né, que é uma tela que o usuário ele vai precisar clicar no menuzinho, e esse menu ele vai abrir de forma lateral aqui, ó. E aí sobrepondo, né, a tela que está embaixo. Então, existem duas formas de fazer qualquer tipo de sobreposição. Então, isso aqui vai dar para vocês fazerem outros tipos de sobreposição que vocês quiserem, seja tanto em menu assim, ou algum pop-up que precisa aparecer ali no teu protótipo. Então, isso acaba sendo bastante útil. A primeira forma é a forma mais simples de se fazer, que é a forma em que você cria simplesmente duas telas.
Então a gente tem essa tela aqui, né, que é a tela que vai ficar embaixo, né? E aí quando o usuário clicar aqui, vai abrir, né, o menuzinho. Então a gente pode ir aqui para Prototype para fazer essa ligação. E aí, ó, aqui ele já tá, mas basicamente você só vai fazer isso, ó, pensar que o usuário ele vai clicar aqui, né, nesse ícone, e aí você vai pegar e arrastar a seta para a tela que você quer, que seria essa daqui. Por padrão, o Figma ele dá, né, a opção do clique, né? Então quando você clicar ele vai abrir nessa essa tela. E aí é só a gente testar aqui para ver se está funcionando ok. Então, quando abrir a tela, a gente vai testar aqui, né? Então verifiquem que abriu outra tela aqui, mas dá para vocês fazerem, né, alguma animação que dê para realmente simular isso. Mas verifiquem que não fica tão legal essa animação que tem. Vocês até podem trocar aqui a animação, né, nas opções, mas de forma melhor, para melhor fazer isso, existe a opção Overlay, que é justamente para realizar esse acréscimo, né, desse menu por cima da tela que está embaixo. Então, como a gente vai fazer isso? Aqui ele já está, eu vou remover aqui, ó. Deixa eu só remover essa animação para a gente ver como é que faz. Aqui a gente tem um desenvolvimento da tela e aqui a gente tem um frame separado. Como eu fiz esse frame separado? Eu simplesmente criei. Você pode clicar ali na tecla F do teclado, né, que é o comando que dá para abrir aqui o frame. Vai no tamanho que vocês estão desenvolvendo, ou vocês criam aqui, né? Dá para você criar aqui, ó, o tamanho que você quer do frame. Mas no caso eu estou criando aqui com deixa eu ver aqui, Android Small. No caso aqui eu acho que ele não tá com Android Small, mas dá pra gente, ó, aumentar para o tamanho que é certo da tela aqui. Então esse aqui eu peguei como exemplo, né? Então ela é um pouco maior. Fez aqui, desenvolveu o frame, vocês vão clicar no frame, tem que estar no design, tá? E aqui a gente vai mudar, a gente vai pegar esse fio aqui e vai esconder. Então vai ficar transparente aqui o frame. Com isso é que a gente vai desenvolver aqui o nosso menu por dentro desse frame que a gente tem aqui. E aí a gente consegue desenvolver esse frame que a gente vai utilizar para fazer a sobreposição. Explicado isso, desenvolvido todo o design, como a gente quer tudo certinho, a gente vai passar para o prototype, para criação. Então, daquele mesmo jeito, o usuário ele vai clicar aqui nesse ícone, né, para abrir esse menu. Então, você vai arrastar para o frame que está aqui. Só que aí, diferentemente de lá que você não precisa fazer nada ou deixar aqui como clique, né, a gente vai mudar aqui para Open Overlay. Então, o que está dizendo aqui? Qual a interação que está dizendo aqui? Quando o usuário ele vai clicar nesse botãozinho aqui, esse frame aqui ele vai abrir por cima desse daqui, basicamente. Aqui embaixo você pode mudar a animação caso você queira, então é sempre bom a gente testar para ver se a animação tá bem. Aqui de forma básica ele não tem tanta animação, mas dá para você ir verificando como você quer ali a animação, o sentido que você quer que essa animação aconteça. Então basicamente essa é a forma um pouco mais complexa, mas eu acho até que fácil de você desenvolver. Porém, em período passado houve algumas complicações, alguns alunos tiveram algumas dúvidas ali, então preferi já esclarecer logo assim, para mostrar para vocês que é uma metodologia simples, é fácil de vocês compreenderem e entenderem como funciona. Bom, gente, sobre o Figma, eu acho que é mais ou menos esses pontos que eu falei aqui. Eu acho que são os principais pontos que eu vejo como principal importante para a gente entender, né, como funciona. Tem uma parte aqui mais de planejamento, de pensamento sobre o projeto, que é uma parte que vocês já deveriam estar fazendo, né, nessa altura, mas se não fez, tudo bem, ainda dá tempo da gente conseguir concluir essas partes e esses pontos, para aí começar a pensar na criação do design, no pensamento ali de criar realmente as telas e como vai funcionar essas telas, e aí começar realmente a pensar na prototipagem, na criação dos componentes, em como vai funcionar ali as funcionalidades dentro do teu protótipo. Nesse primeiro momento,
o ideal é que vocês comecem a pensar realmente em criar sem tantas complexidades, sem pensar muito em componentes, sem pensar muito em funcionalidades nesse primeiro momento, né, da disciplina, e depois ir começando a pensar, né, na parte final ali dos componentes e das propriedades, e a partir daí você consegue, né, realmente dimensionar o tempo que você vai demorar, porque não dá pra gente criar um super projeto gigantesco. A ideia aqui é realmente criar um protótipo de um aplicativo. Então a gente está aí na fase de prototipagem, né, desse aplicativo, dessa interface em si, né. Então, a partir disso, quando a gente cria, né, um projeto de design, a gente tem que sempre pensar aqui na nossa universidade em pegar a teoria para aplicar na prática no design que a gente está criando. Então, aqui a gente tem as 10 heurísticas de Nilce na parte teórica, que eu acho importante vocês entenderem. Essa parte aqui a professora ela compreende bem mais e vai explicar para vocês sempre de forma melhor, mas aqui eu só queria resumir realmente cada ponto. Vocês não precisam decorar tudo isso. Eu confesso que eu nem decorei tudo, só fui entendendo como funcionava e fui aplicando no meu projeto. Mas é interessante que vocês pensem nessas 10 heurísticas, porque elas meio que norteiam a gente quando a gente está criando uma interface. A partir desse ponto, é importante vocês pegarem tudo que vocês compreenderam, tudo que vocês entenderam, toda a bagagem teórica e prática que vocês fizeram no curso, desde o primeiro período até aqui, em disciplinas como semiótica, design da informação, entre outras, que vão te ajudar aqui dentro dessas heurísticas. A primeira heurística aqui para falar, né, é a visibilidade do sistema. Então aqui está relacionado com como a interface deve sempre manter o usuário informado, né? Trazer sempre visível ali o design, os ícones, cada ponto ali tem que ser bastante visível, né? O usuário ele tem que você tem que fornecer para o usuário feedback apropriado em tempo hábil. Então, se o usuário ele clica num ponto, tem que sempre de forma rápida e precisa acontecer alguma coisa, ir para uma tela ou mostrar alguma coisa ali, dar algum destaque a algum ponto a partir do momento que o usuário está testando, que ele está clicando, que ele está ali usando aquela interface. A segunda heurística é a correspondência entre o sistema e o mundo real. Então, é importante que a gente utilize, né, uma linguagem mais familiar. O usuário ele precisa compreender realmente, né, o que está sendo dito ali na tua interface, utilizando os conceitos, né, os ícones eles precisam fazer sentido no contexto real. Então, quando aqui ele está falando, né, correspondência entre o sistema e o mundo real, significa que o teu sistema ele precisa ser a partir do ponto em que o usuário ele vai usar e vai entender cada ponto que está ali sendo dito. Então, o ícone ele precisa fazer referência ao mundo real, seja um ícone, por exemplo, uma sacola aí de supermercado compreende muito a cesta ali de compra do usuário. Então, sempre compreender e fazer conexões com o mundo real para o mundo virtual, para o mundo, para o teu sistema, né? Controle e liberdade do usuário, que é o terceiro item aqui das heurísticas, a terceira heurística, tem a ver com esse controle e a liberdade que você vai dar para o teu usuário. Então, é interessante que você ofereça formas claras de desfazer ou refazer alguma ação, seja um comando, dar algum comando ali dentro do teu sistema, para que o usuário possa corrigir erros facilmente. Então, ele foi para uma tela, ele tem que voltar para ir para outra. Sempre colocar formas com que o usuário retorne para um ponto, que ele vá para um ponto. Então, e sempre fazer com que o usuário fique livre para decidir aonde ele quer, aonde ele quer navegar, onde ele quer realmente ir dentro do teu sistema. Na heurística 4, que é a consistência e padrões, tem a ver muito com manter os padrões e convenções dentro da interface, para que o usuário para que esses usuários não precisem adivinhar o significado das ações e dos elementos. Então,
é importante, aquilo que eu acabei de falar, né? Uma sacola, ela vai lembrar muito com algo comprável, você está comprando ali algum item. Aí sempre utilizar ícones que aí de fácil assimilação, que o usuário consiga assimilar muito bem esses ícones, consiga entender e compreender de forma fácil. Então sempre utilize ícones fáceis de entender, que não são tão complicados. Sempre utilizem ali elementos dentro do teu sistema que sejam fáceis de compreender e entender, que não sejam muito pesado, que o usuário ele não consiga, que ele consiga, né, realmente compreender de forma fácil e que ele não fique muito tempo ali pensando ou tentando entender o que aquilo significa. Então, o ideal é que seja de forma fácil esse desenvolvimento do sistema. Prevenção de erros é novamente aquilo que eu estava falando, né, sobre o retorno, de permitir que o usuário ele consiga navegar e retornar, consiga realmente consiga navegar sozinho no teu sistema, sem precisar que o usuário acabe errando ali em algum ponto, e se ele errar, que ele consiga retornar, que ele consiga ali reverter esse erro. Então, é sempre bom evitar problemas antes que eles aconteçam. Então, utilizem design que minimizem a possibilidade de erro ou ofereçam confirmações de ações arriscadas. Então, quando o usuário ele está ali entrando no sistema, sempre dê o feedback, sempre mostre para o usuário o que está acontecendo. Se é um ponto onde ele não deveria estar indo, ou onde ele não precisaria estar indo, é sempre bom deixar ali claro. E é sempre bom desenvolver o sistema para que o usuário ele consiga novamente retornar, né, para o ponto inicial ou ir para um ponto onde ele precise ir. Sempre deixar isso bem claro para o usuário. Na heurística 6, que é o reconhecimento ao invés da memória, tentem, né, disponibilizar informações necessárias para o usuário, que sejam sempre tentem disponibilizar informações necessárias na interface para reduzir a carga de memória do usuário com botões visíveis e dicas contextuais. Então sempre deixem fácil ali para o usuário ele reconhecer o sistema que ele está entrando, para que ele fique de forma clara, que ele entenda de forma clara o que ele está fazendo, onde ele está, qual a tela que ele está, qual a opção que ele está clicando, o que é que ele está fazendo. Então sempre deixe claro isso, e aí vai ser a decisão de vocês de como vocês podem fazer isso. Na heurística 7, que é essa flexibilidade e eficiência do usuário, é interessante permitir que o usuário experimente e utilize atalhos ou recursos avançados sem dificuldade para o usuário, principalmente para os usuários iniciantes. Então, se ele está lá na tela inicial, ele tem que sempre conseguir ir para um ponto ali, ele tem que ir de um ponto a outro de forma muito fácil. Então, aqui já está mostrando, né, indo do ponto A para o ponto B. Então, é esse caminho que precisa ser entendido esse caminho ele precisa ser entendido pelo usuário. Então você tem que deixar isso bem claro. Se caso precise ali de algum comando, seja deslizar, por exemplo, para baixo, é um tipo de comando. Seja, sei lá, clicar e segurar num botão, no ícone ali ou alguma coisa, e aí avançar para algum ponto ali importante ou que apareça algum ponto. Então tem que sempre deixar flexível e eficiente esse uso. Isso é muito importante. Na heurística 7, aliás, na heurística 8, a gente tem a estética e o design minimalista. Aqui é uma parte que a gente acaba tendo bastante destaque, porque a gente, né, é designer. E não existe, eu acho que para a gente como design gráfico, e mesmo para quem não é para a área de design gráfico, acaba pensando muito na parte estética. Isso é muito importante. A parte estética ela é fundamental para que o usuário ele consiga ficar dentro do teu sistema e consiga entender, compreender, mas não só isso, para que ele consiga ficar ali por mais tempo. Então as interfaces de hoje em dia estão cada vez mais para que o usuário fique mais tempo dentro da tua interface. E é por isso que o design de interface ele precisa criar designers estéticos que façam com que o usuário ele fique por mais tempo, mas também usar ali o minimalismo, né? Usar a harmonia
a teu favor. Então, usar ali elementos, usar tipografia, usar cores que façam com que o usuário ele consiga realmente permanecer dentro da tua interface por mais tempo e ele consiga decidir se ele quer ficar ali, se ele quer ir para alguma outra tela. Isso é sempre muito importante. Então, é sempre bom mostrar para apenas informações relevantes, evitar excessos que possam distrair ou confundir o usuário. Isso é muito importante. Recuperação diante de erros, né? Então, falando ali no desenvolvimento do teu sistema, da tua interface, a gente está aqui numa parte, como falei, que é a parte de prototipagem. Está nessa fase de prototipagem. E erros vão acontecer porque a gente está prototipando, é um protótipo, ele ainda não é um aplicativo final. Mas a ideia aqui é que a gente diminua esses erros, que a gente não acabe não fazendo ou não cometendo muitos erros, ou que o usuário ele não fique errando por muito tempo ali. Então que ele consiga realmente usar a tua interface sem cometer muitos erros. E se cometer esses erros, que ele consiga se recuperar, que ele consiga voltar para uma tela, que ele consiga fazer alguma ação ali, que esse erro acabe sendo minimizado dentro do seu sistema. Por fim, mas não menos importante, é a ajuda e documentação. Mesmo que a interface seja intuitiva, disponibilize ajuda acessível e orientações claras para os usuários, caso necessário. Então, é importante sempre deixar ali algum ponto de ajuda, alguma documentação de ajuda ali dentro do teu sistema, seja um menuzinho onde vai ter ali a parte de ajuda, algum fórum onde o usuário ele consiga se comunicar e entender que tem alguma parte errada. Então, isso é muito importante para uma interface que consiga conversar muito bem com o usuário. Bom, gente, de forma geral é isso. Aqui a gente tem as metodologias que a gente pode desenvolver, né, na parte do relatório e do projeto. Essa parte aqui a professora ela explica melhor durante as aulas. E também essa parte heurística a professora explica também melhor, mas eu quis resumir mais porque são pontos importantes. Da parte da metodologia a gente vai falando e discutindo durante as aulas e caso surja alguma dúvida, novamente eu falo, estou aqui à disposição para ajudar vocês. Então, só para lembrar, né, esse conteúdo foi desenvolvido pelo monitor Alisson, que sou eu, na disciplina de Design Interfaces, no curso de Design na Universidade Federal de Pernambuco. Tem como colaboração e o apoio a professora Luciana. Aqui tá os e-mails, tá? Caso vocês queiram ou surja alguma dúvida. Aqui tá a parte de referências que eu usei para essa apresentação e alguns desenvolvimentos que foi... E algumas dessas referências me ajudaram, né, a desenvolver esse projeto aqui. Alguns sites que eu acho importantes. Então aqui o site do Figma Community, que eu acho importante para a gente conseguir achar alguns projetos ali, alguns projetos que são interessantes para o nosso desenvolvimento, para a gente entender melhor como funciona a interface em si, então é muito bom. O Color da Adobe, que é um site muito bom para a gente entender a questão das cores, né, do sistema, como a gente pode usar essas cores. Então ele vai dar uma ajuda na hora de criar a paleta de cor. Tem um site que é o Fábio Caparica, que é do professor, daqui do nosso curso. Então é um site bastante interessante, que ele aborda alguns assuntos que eu curto, que eu gosto. E eu acho que é interessante para vocês entrarem lá e entenderem um pouco também sobre alguns pontos, além de interface em si, além da interface. Que eu acho interessante para vocês compreenderem um pouco alguns pontos que ele aborda ali no site, eu acho interessante. E aqui também é a questão do Fábio, e aqui também tem um site dele também que é interessante para vocês entenderem. Eu gostei bastante por causa da usabilidade que ele deu nesse... É como se fosse um joguinho e vocês vão gostar quando vocês entrarem como funciona, para ver como funciona. E aqui é um joguinho que tem, né, da disciplina. Eu gostei bastante desse joguinho que ele colocou na disciplina dele. Mas é só para a gente olhar ali a interface mesmo, o sistema que ele colocou nesse site aqui. Aqui tem alguns vídeos no YouTube.
Aqui na descrição vão estar outros vídeos que eu acho interessante para vocês compreenderem alguns pontos. Mas aqui tá alguns vídeos gerais que eu acabei utilizando para desenvolver aqui. Então, de forma geral, é isso. Muito obrigado pela compreensão, pelo tempo que vocês reservaram para entender melhor o sistema, o Figma. O Figma ele é fácil, vocês estão ali num. Então, o Figma ele é realmente bastante intuitivo, como vocês viram. É fácil, dá para vocês fazerem, dá tempo para vocês fazerem tudo. E também fazer o relatório. Então, qualquer coisa que vocês queiram de ajuda, eu estou à disposição aqui para ajudar. Não tenham medo, não fiquem com vergonha, me chame no WhatsApp que é só falar ali, né, que é aluno da disciplina que eu vou entender e vou dar o máximo de suporte para vocês no projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, não deixe para a última hora, isso é muito, muito importante, e não só para aquela disciplina, mas para as outras. A gente sabe que a gente acaba deixando sempre para a última hora, mas é interessante que vocês realmente façam. Tirem um fim de semana, tirem algum horário ali para ir desenvolvendo o seu sistema mesmo. E aí, quando vocês surgirem alguma dúvida, ou perguntem para mim, ou perguntem para a professora por e-mail. Sugiro também que vocês possam aí anotando algumas dúvidas e durante as aulas, na parte final, eu possa estar prestando suporte, principalmente para o pessoal da noite, que eu estou sempre à disposição à noite, nos dias. Mas sempre que vocês quiserem também, eu vou estar à disposição virtualmente, online, para ajudar vocês, certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. E é isso, muito obrigado. Esse canal aqui do YouTube ele vai ficar para realmente ser disponibilizado alguns vídeos voltados da monitoria para os alunos. Então, caso vocês queiram se inscrever, curtir o vídeo, comentar. Então, espero que vocês tenham gostado e um bom desenvolvimento de projeto, um bom desenvolvimento de um protótipo de interfaces. Um abraço e até a próxima.